Paz de Deus, de nosso Salvador Jesus Cristo a todos. Vamos continuar o estudo da Palavra de Deus. Em Gênesis capítulo 32, Jacó passa ao val de Jaboque e luta com o anjo. Vamos ler com a ajuda de Deus e aqui do seu bom espírito. E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fez passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. E Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia, e vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse-lhe: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutas com Deus e com os homens, e prevaleceste. Então nós vimos até aqui que Jacó ele ficou para trás, ele se despediu da sua esposa, dos seus filhos, passou eles na frente, porque ele estava indo em encontro do seu irmão Esaú, e ele tinha mandado seus servos com presentes na frente. Ele já tinha feito uma oração agradecendo a Deus e lembrando das suas promessas. Então ele foi com fé, confiando no seu Senhor. E o seu Senhor, nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, vendo essa situação, ele queria dar ânimo e força e fazer uma transformação na vida de Jacó. E ele veio na sua forma de homem, como ele veio aqui, nosso Senhor Jesus Cristo, né, como nós conhecemos, ele veio e se apresentou a nós como homem, sendo ele verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. E ele aqui lutou com Jacó. E nessa luta, era uma luta, não era uma coisa agressiva, violenta. Jacó o abraçou e não soltava, porque ele queria muito ser abençoado por aquele homem, porque ele sabia que aquele homem era Deus. E na sua insistência, nosso Senhor Jesus Cristo estava lutando com ele como verdadeiramente homem. Ele não estava lutando ali com a sua divindade. Ele estava com a sua força física normal de um ser humano normal. E ele não conseguia se soltar, né? Jacó não largava ele por nada enquanto ele não o abençoasse. Ele viu que não estava prevalecendo ali. Ele, para testar Jacó, ele tocou na sua coxa e deslocou a coxa de Jacó. Você vê que a força do nosso Senhor Jesus Cristo dava para vencer a luta tranquilo, né? Mas ali era só uma provação que ele estava dando a Jacó. E Jacó, mesmo com dor, tendo sua coxa deslocada, ele não soltou o nosso Senhor Jesus Cristo e ficou grudado nele, e falando: Enquanto você não me abençoares, eu não vou te soltar. Então aqui Jesus Cristo ficou feliz porque ele passou no teste. E ele falou: Ó, você prevaleceu, você lutou contra Deus e contra um homem e prevaleceste. Então seu nome agora será Israel, porque ele lutou como um príncipe. Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, ele admira aquele que é perseverante, aquele que corre atrás de seus objetivos. O Jacó ele queria muito ser abençoado, porque ele ia passar por uma situação difícil, ele ia reencontrar seu irmão, e ele tinha medo do seu irmão. Então ele precisava muito da bênção de Deus, porque ele tendo a bênção de Deus, ele iria com confiança, com certeza. E ele conseguiu. Nosso Senhor Jesus Cristo tocou na coxa dele, o feriu, e mesmo assim ele não soltou e continuou na perseverança. E Jesus Cristo reconheceu sua perseverança, a sua fé, e o abençoou. E deu a bênção para ele e o trocou o seu nome. Israel lutou como um príncipe, né? E depois que Jacó recebeu sua bênção, nosso Senhor Jesus Cristo o deixou. Jacó já estava feliz, foi mancando, mas feliz. Às vezes a gente passa por uma prova, uma situação tão difícil na nossa vida, a gente sai meio mancando, meio ferido, né? Às vezes você perdeu um ente querido da sua família, às vezes você passou por uma prova, uma doença que te deixou sequelas. Só que naquele momento, naquelas experiências que você teve, você saiu fortalecido. A vida é assim. Nós saímos, as dificuldades vêm e quando prevalecemos, nós saímos fortalecidos. Mesmo que tenha ficado alguma cicatriz, alguma sequela, tanto sentimental como física, você está fortalecido em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque essas provações é o Senhor que coloca na tua vida para você sair de lá mais forte, para Ele transformar a tua vida, teu caráter, e você se tornar uma pessoa melhor. Se você perdeu um ente querido
e você está com uma tristeza ainda que ainda não cicatrizou, só o tempo vai te confortar. Mas tenha certeza que se essa pessoa morreu e foi uma pessoa boa, ela tinha fé em Jesus Cristo. E se não tinha fé em Jesus Cristo, Deus vai julgar ela, porque Deus julga a pessoa pelas coisas, pelas suas obras, pelas práticas que eles fazem, né? Porque a salvação vem do Senhor, é Ele que vai decidir quem vai para o céu, quem não vai, né? Então, se a pessoa descansou no Senhor, fique em paz. Deixa que Deus vai tratar com aquela alma. Ela vai estar descansando. Então, com o tempo, essa ferida não vai sumir, mas ela vai cicatrizar. Tá certo? E você será fortalecido, fortalecida. Então, nessa luta que Jacó teve com o nosso Senhor, ele saiu machucado, mas saiu fortalecido. Ele foi mancando feliz, sabendo que não ia acontecer nada com ele, porque Deus o abençoou. Então, se você já passou por tanta dificuldade e você ainda está de pé, você é um guerreiro, você é forte. E Deus está te moldando. Deus, ele é um Deus de exército. Ele é o Senhor dos exércitos. No Êxodo está escrito que ele é homem de guerra, quando ele fala com Moisés. Ele é homem de guerra, ele lutou aqui ó, com Jacó. Ele nunca perdeu batalha. É homem de guerra, Senhor dos exércitos. Então nós somos soldados, sendo treinados por Deus. E a nossa luta é contra o pecado, é diária essa luta. A nossa luta é contra os principados e potestades do ar, contra o inimigo. A nossa luta é contra nossos desejos. Nós temos que lutar diariamente. E se tivermos fé e perseverança, como Jacó teve, nós seremos vencedores. E Deus vai nos abençoar, tá bom? Eu creio que vocês, depois de assistir esse vídeo e ler essa parte da palavra, eu quero que vocês leiam. Leiam a palavra de Deus. Leia essa parte da luta de Jacó contra Deus. Ele prevaleceu. Ele prevaleceu contra a sua prova, contra a sua dificuldade. Vocês vão prevalecer também. Porque Deus se agrada daquele que não desiste. Não desistam dos seus sonhos. Não desistam quando estiverem em situações difíceis. Porque Deus vai dar vitória, tá bom? E vocês sairão daí fortalecidos e abençoados para enfrentarem seus problemas. E vão ajudar muitas pessoas a enfrentarem seus problemas também. Vamos continuar a leitura? E disse-lhe: Qual é o teu nome? E disse: Jacó. Então disse: Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutas com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou, e disse: Dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: Por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-lhe. Então aqui ele não se revelou, não deu seu nome para Jacó. Mas também ele não se revelou a Abraão, e ele apareceu para ele, né? Vocês lembram no estudo passado, quando aqueles 3 anjos foram anunciar a bênção que ia nascer Isaac, né? Um deles era o Senhor Jesus Cristo, que estava com eles também. 2 anjos foram para Sodoma e Gomorra para destruir a cidade, e um ficou com Abraão, e esse era Deus, era o Senhor Jesus Cristo. Abraão o seguia e não sabia o seu nome. Ele chamava de Deus, de Senhor, mas ele não sabia o seu nome. O nome de Deus só foi revelado a Moisés. E ele falou a Moisés: Eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó. E eles me serviram e me obedeceram. E eu não fui revelado o meu nome para eles. Agora, vocês que conhecem o nome de Jesus Cristo, o nome que Deus deu autoridade, não tem nome maior do que este, vocês devem dar valor. Porque Abraão, Isaque e Jacó, sem conhecer o nome, eles tinham fé tão grande e conseguiram tantas coisas apenas tendo fé. Porque eles não conheciam o nome, mas eles sabiam a bondade e o tamanho desse Deus que eles serviam. Agora nós conhecemos o nome, nós conhecemos a história, nós vimos o sacrifício dele na cruz, tudo que ele fez por nós.
Tudo que o nosso Pai Celeste fez por nós, planejando esse plano de salvação para nós, mandando seu Filho aqui para nos salvar. Então deem valor a esse nome, Jesus Cristo, porque ele é importante para nós. É a nossa salvação. Está escrito aqui que... Vamos continuar a leitura que ele vai falar aqui da salvação, né? Então disse: Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus, e com os homens prevaleceste. E Jacó lhe perguntou, disse-me, dá-me, peço-te saber o teu nome. Ele disse, por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia, tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Né? Então ele viu a Deus face a face, viu a Jesus Cristo, porque quem vê o Filho vê o Pai, né? E a sua alma foi salva. Pelo sacrifício de quem nós fomos salvos? De Jesus Cristo. Então aqui mais uma evidência que foi contra o Jesus Cristo que ele batalhou aquela noite. Não foi com um anjo, né? Como muitos dizem, né? É o nosso Senhor Jesus Cristo que tem poder de salvar as pessoas, né? Quem tiver fé nele, quem confessar que ele é o Filho de Deus e deu sua vida para nos salvar, este será salvo. Não é assim? Aquele que for batizado, aquele que crer e for batizado neste nome, será salvo. Ele batalhou com Jesus Cristo e prevaleceu e foi salvo. Então, creiam nele. Creiam em Jesus Cristo. Lutem. E as armas que vocês têm para lutar é a palavra de Deus, a oração e o amor. Amem teu próximo, amem teus inimigos, orem uns pelos outros, ajude teu próximo sempre, os necessitados, e vocês verão a mão de Deus poderosa na vida de vocês. Vamos continuar a leitura? E saiu-lhe o sol, quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem o nervo encolhido, que está sobre a juntura da coxa, até o dia de hoje, porquanto ele tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Esse até hoje que está escrito aqui é na época de Moisés. Então, até a época de Moisés, eles não comiam da juntura da coxa, por respeito ao que aconteceu dessa luta entre Jacó e Jesus Cristo. Então, essa luta é importante. Aqui, Jacó encontrou a salvação. Para nós encontrarmos a salvação, nós temos que ler a palavra de Deus. Hoje nós vamos ter mais uma luta física contra o Senhor. Agora a nossa luta é porque ele já veio, ele já apareceu para a humanidade e já deu sua vida. Agora está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele está no céu. Ele não está mais aqui conosco, né? Mas ele ainda vem aqui na terra. Vocês creem que Jesus Cristo ainda vem aqui na terra? Da mesma forma que ele apareceu a Abraão, Isaac e Jacó, ele ainda continua se apresentando aqui? Vocês procuram na internet pessoas que viram o Senhor, vai ter muita gente falando. Muitas mesmo. E se você é cético, como Tomé era, que só acredita vendo e tocando, faz experiência com Deus. Faça prova. Senhor, muitos na internet estão falando que viram Jesus Cristo. Aqui na tua palavra, muitas pessoas viram Jesus Cristo. E esse vídeo, eu estou assistindo esse vídeo e o irmão Marcos está falando que Jacó lutou com Jesus Cristo. Isso é verdade? Me mostra, Senhor. Se apresenta para mim. Orem, peçam para Jesus Cristo aparecer para vocês e vocês vão ter experiências com ele. Eu vou contar um testemunho meu aqui que eu acho interessante contar para vocês, porque tem a ver com o assunto. Eu vou lembrar vocês no Apocalipse está escrito que muitos vão expulsar demônios no nome do Senhor Jesus Cristo, vão pregar a palavra, mas quando se apresentarem a ele no dia do juízo, ele vai falar, apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Porque quando tive fome, não me deste de comer. Quando tive sede, não me deste de beber. Quando tive frio, não me deste de vestes. Não me abrigaram, não me receberam. E eles perguntaram, quando o Senhor pediu água para nós, a gente não deu? Quando o Senhor pediu comida, a gente não deu? Quando o Senhor teve frio, a gente não te deu roupas? E ele falou, quando um dos meus pequeninos pediu para vocês, vocês não deram, vocês negaram para mim também. Então, quando vocês fazem algo bom
para o teu próximo, vocês estão fazendo para Jesus Cristo. E quando vocês negam de fazer algo bom para o teu próximo, vocês estão negando de fazer ao Senhor Jesus Cristo. Só que tem isso no geral, certo? Só que tem vezes que ele próprio vem à terra para testar as pessoas, como ele fez com Jacó. Ele veio como um homem, em forma de homem, e lutou com Jacó para que Jacó passasse por essa situação e testasse a fé dele, né? Uma vez eu estava em oração e eu pedi para o Senhor Jesus me abraçar. Eu não sei, eu senti de pedir, Senhor, eu quero me abraça, Senhor. Eu queria sentir a presença dele, né? Eu senti a presença dele e pedi um abraço para ele. Eu queria te abraçar, Senhor. Só queria te abraçar, queria te ver uma vez e te abraçar. Aí fiz essa oração, acabou a oração. Aí eu fui trabalhar, eu faço entregas no centro, faço serviço de banco. Aí eu tava andando no centro e veio um andarilho, um homem, um mendigo, né? E ele me pediu um prato de comida. Aí eu peguei dei uma marmita pra ele, né? Enquanto a gente esperava a marmita, a gente ficou conversando, né? Aí esse homem falou assim, olhou pra mim: Você abraçaria um mendigo? Aí eu olhei assim, eu fiquei meio sem reação, né? Falei, sim, abraçaria. Aí ele abriu os braços e eu dei um abraço nele, né? Quando eu abracei esse homem, eu senti a presença de Deus tão grande. Eu senti uma felicidade tão grande que eu não sei explicar pra vocês. E acabou isso, a marmita chegou, eu entreguei a marmita para aquele homem e fui continuar meu serviço, né? E depois que eu cheguei em casa, eu lembrei da oração que eu tinha feito. Eu falei, nossa, será, né? Que era o Senhor, né? Então, a gente não sabe. Só que coincidiu de ser num dia depois da minha oração. Esse homem aparecer e pedir um abraço. Eu creio que eu abracei o próprio Jesus Cristo. É fé, eu creio. Pode ter sido, pode não ter sido, não sei. Mesmo que não seja Jesus Cristo disfarçado ali, eu fiz para o meu próximo. Então eu fiz para nosso Senhor Jesus Cristo, né? Só que tem vários relatos de pessoas. Até eu coloquei, vou colocar alguns testemunhos aqui no canal, para vocês verem que isso acontece várias vezes. Não é só comigo que aconteceu. Com várias pessoas. Quem busca Deus vai ter relacionamento com Deus, tá certo? Tem um testemunho de uma irmã que estava passando por uma dificuldade muito grande e sentou um senhor do lado dela. E aquele homem falava com ela e ela sentia o coração dela arder. Igual que quando o Senhor Jesus Cristo também veio disfarçado a dois de seus discípulos, né? E durante a viagem foi falando com eles, aqueles homens sentiam um prazer em ouvir aquele homem falar. Só que eles não reconheciam que ele era Jesus Cristo, porque ele estava disfarçado. E quando chegaram numa terra, eles pediram, no meio do caminho, eles tinham que posar para continuar a viagem no outro dia. E pediram para aquele homem ficar. E quando eles sentaram na mesa para fazer a ceia, para comer, que aquele homem pegou o pão e partiu, eles reconheceram que aquele homem era Jesus Cristo. Eu só fui perceber que aquele homem que me abraçou era Jesus Cristo depois. Veio na minha mente, eu lembrei da minha oração. E o testemunho da irmã que ela estava com esse senhorzinho do lado dela, aquele homem falava com ela, ela sentia esse sentimento. E ela estava passando por muitos problemas, e aquele homem foi falando e foi confortando ela, até que aquela tristeza que ela estava sentindo passou. Aí ela se despediu dele depois, né? Ela andou um pouquinho com ele ainda conversando. Aí tiveram que um para um lado, outro para o outro. Aí se separaram. Quando ela olhou para trás, aquele homem sumiu. Eu creio também que nesse caso era Jesus Cristo. Ele ainda vem na terra, da mesma forma que ele fez com Jacó, ele continua fazendo. E ele pode fazer na vida de vocês também. Às vezes você que está escutando esse vídeo já teve uma experiência parecida e não percebeu que era Jesus Cristo.
Alguma vez na tua vida você estava passando uma dificuldade, veio uma pessoa que você não conhece e falou com você e, e você se sentiu tão bem naquele dia e depois você nunca mais viu essa pessoa? Provavelmente foi o nosso Senhor Jesus Cristo que veio te confortar e fazer você se sentir melhor e abençoar a tua vida, como abençoou a vida de Jacó. Também pesquisem também a escada de Loreto, se não me engano. Tinha umas irmãzinhas católicas que estavam construindo uma igreja e não tinham mais condição de pagar para construir a igreja, só que elas tinham pressa porque elas tinham um evento para fazer. Depois vocês vejam a história direito, porque faz tempo que eu li esse assunto, né? Aí elas oraram, decidiram orar. Oraram para Deus abençoar, para continuar essa obra, porque elas precisavam fazer uma escada de um andar para outro, ligar, né? No outro dia chegou um carpinteiro lá. E ele fez a escada só com uma maletinha assim de ferramenta. E até hoje a ciência não consegue explicar essa escada. Porque ela não tem uma coluna, ela é espiral assim. É a coisa mais linda, gente. Você pesquisa essa escada de Loreto. Deus é maravilhoso. O Senhor Jesus Cristo continua aparecendo. Tem muito testemunho. Eu vou colocar os testemunhos que eu já ouvi, os que eu acho mais legais, eu vou colocar aqui no canal, tá bom? Assim que eu tiver um tempinho. Então confie em Deus. Não desistam dos seus problemas. Tenham perseverança, fé e Deus vai abençoar vocês. Essa é a palavra de hoje. Deus abençoe a vida de todos vocês. Deus seja louvado.